11 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Um passo de cada vez. Irmãos, junto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14 da Nova Almeida Atualizada. A disciplina, quem escreveu, antes de lermos aqui o que o devocional nos diz, quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo. A carta de Filipenses foi escrita por ele para a igreja de Filipos. Esse capítulo 3 é o capítulo em que Paulo começa a falar a respeito da sua vida com relação a Deus. E o que ele destaca nesse versículo para os filipenses, que eram os cidadãos que nasciam em Filipos, é que ele, muito embora fosse um apóstolo de Cristo, era alguém que todos os dias prestava atenção detalhadamente nos passos que ele estava dando na sua trajetória. Ele fazia constantemente uma autoavaliação para avaliar, pensar se o que ele fazia, o que ele falava, o que ele pensava estava de conformidade com a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Conhecendo as Escrituras. Nas Escrituras, nós conhecemos o que agrada e o que desonra a Deus. Então, Paulo nos fala, lendo mais uma vez aqui na tela o versículo: um passo de cada vez é a mensagem, e ele fala: irmãos, junto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando a respeito do reino de Deus. Ele diz: eu não julgo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, aquilo que ficou para trás, eu deixo lá, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Em outras palavras, prestando atenção no que eu estou fazendo agora, de maneira constante, eu sempre olho para o alvo. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Qual é a soberana vocação? Aqueles que seguem a Deus têm uma vocação, a vocação de seguir o reino dele, de andar na vontade dele, de cumprir a vontade dele, de ser sal na terra, ou seja, de trazer um tempero no meio de tantas pessoas que hoje em dia sofrem com ansiedade, depressão, preocupação, intolerância, falta de respeito, ser sal na terra e ser luz do mundo, trazendo muitas vezes aquela palavra de temperança, de compreensão, de entendimento entre as pessoas, muitas vezes dentro da própria casa, entre os parentes, dentro do local do trabalho. Essa é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler agora a mensagem de hoje. A disciplina é algo fundamental em vários aspectos de nossa vida, pois organiza as ideias, traz sentido às prioridades e ao que realmente é importante, além de fazer com que a procrastinação passe longe de nosso dia a dia. Tenho aprendido que o segredo para vencer a falta de foco e alcançar os objetivos está diretamente relacionado aos pequenos desafios. Na escada da vida, devemos subir um degrau de cada vez. Quando tentamos dar passos maiores do que conseguimos, corremos o risco de tropeçar e cair. No texto que lemos, Paulo deixa claro que estava constantemente caminhando, prosseguindo em direção ao seu alvo, que era completar seu propósito aqui na terra e alcançar sua salvação. Quando nos comprometemos com grandes desafios, precisamos honrá-los, e para conseguir superá-los, é necessário saber que lidaremos com pequenos obstáculos,
todos os dias. Gosto de usar o exemplo de Davi para ilustrar os humildes começos, pois antes de vencer o gigante Golias e se tornar um grande comandante de uma nação, viveu por muitos anos no campo, cuidando zelosamente das ovelhas de seu pai, sem ser visto por ninguém, mas foi lá que ele viveu experiências que o moldaram. Hoje o convido a valorizar os pequenos começos. Talvez você esteja sentindo que atualmente está fazendo coisas pequenas e sem expressão, como Davi, cuidando de um pequeno rebanho. Mas saiba que, se Deus o colocou onde você está, é porque é exatamente nesse lugar que você irá aprender, amadurecer e crescer. Suba pacientemente cada degrau da vida, porque no tempo certo Deus Pai confiará grandes coisas a você. A leitura que nós fizemos hoje, como nós vimos aqui, um passo de cada vez, fala a respeito de pessoas que já estão seguindo com base em um propósito. Mas talvez você tenha lido essa mensagem aqui e talvez você não tenha nenhum rumo ainda. Existem muitas pessoas que nem sabem qual é o propósito da vida delas. Paulo, quando escreve esse versículo, que ele estava esquecendo das coisas do passado e avançando para o seu alvo, ele já sabia qual era o propósito dele. Ele sabia que Deus o havia chamado para pregar o reino dele. E o objetivo de Paulo era tão somente anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo para o maior número de pessoas e realizar essa pregação de tal maneira que ele pudesse salvar mais pessoas do caminho da perdição, de tal maneira que ele mesmo fosse salvo por cumprir o propósito de Deus na vida dele. Talvez você ainda esteja buscando um propósito. Uma dica de livro que eu posso deixar aqui, se você ainda está buscando o seu propósito, é ler um livro chamado Uma Vida com Propósito. Esse livro foi escrito por um pastor americano que se chama Rick Warren. E aqui no canal, nós, no ano passado, fizemos a gravação dos 40 capítulos. Esse devocional, ele é formado por 40 dias. E em cada dia, ele fala a respeito dos propósitos de Deus. No final desse vídeo, eu vou deixar a playlist que leva para esses 40 vídeos que estão aqui no canal. Se você quiser, você pode acessar essa playlist, separar 40 dias e cada dia escutar um vídeo. Você vai ver na tela o livro, vai poder acompanhar a leitura e os vídeos têm em torno de 30 a 45 minutos, porque tem alguns capítulos que são menores, outros capítulos que são maiores, então cada vídeo tem em média de 30, 35, 40 a 45 minutos. Tem alguns vídeos que tem 50 minutos, mas todos eles vão estar com o texto do livro na tela. E você vai poder acompanhar e encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Um outro livro que eu vou deixar aqui para quem quiser completar essa história de um passo de cada vez é um livro chamado Hábitos Atômicos. Esse livro foi escrito por um americano chamado James Clear e nesse livro ele fala que tudo na vida depende de você buscar ser 1% melhor do que você foi hoje. Então, tudo aquilo que você fizer amanhã, você tem que procurar ser 1% melhor em todas as áreas da vida. E ele fala que um grande alvo só é alcançado com pequenos resultados. Então, você não deve focar numa maratona. Numa maratona, você precisa percorrer 42
quilômetros, mas você deve focar em cumprir o seu passo no dia a dia, sem e ter no final do dia a alegria pelo pequeno resultado que você conseguiu. Quando você consegue os pequenos resultados e você se satisfaz porque conseguiu cumprir a meta diária, é isso que permite que você alcance grandes objetivos. Então, um passo de cada vez é uma mensagem que nos faz vencer a ansiedade, nos faz não olhar o projeto todo, mas entender que o projeto deve ser dividido em etapas, deve ser dividido em pequenas partes e todos os dias você deve buscar realizar a parte do dia. Jesus mesmo disse lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, para cada dia basta o seu próprio mal. Então, Jesus estava dizendo, existem alguns dias em que o mal acontece. Existem alguns dias em que alguma coisa não saiu como você esperava, mas não carregue o mal daquele dia para todo o seu projeto. Pense, hoje não deu, mas amanhã é um novo dia. E amanhã eu vou ser 1% melhor e fazendo isso de maneira atômica, como diz no livro o Hábitos Atômicos, fazendo todos os dias os pequenos resultados, um passo de cada vez, você alcançará aquilo que você está buscando. Então, aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, a frase é: valorizar os pequenos começos nos prepara para grandes conquistas. Lendo mais uma vez, valorizar os pequenos começos nos prepara para grandes conquistas. Pode ser que você começou um projeto e de repente você deixou de fazer esse projeto alguns dias. E muitas vezes, só porque você deixou de fazer alguns dias, o cérebro fala: deixe de lado isso, você não vai conseguir fazer mesmo. Mas você deve reagir a esse impulso e deve retomar. Lembrar sempre de fazer os pequenos começos, porque essa constância em retomar os pequenos começos que vai fazer que você consiga alcançar o seu projeto e o seu objetivo. Talvez no começo do ano você fez uma programação para diminuir o peso, para ter mais saúde, para se alimentar melhor e de repente passou o carnaval e agora está vindo a Páscoa e você pensou assim: já larguei, então não vou retomar. Não pense assim. Retome aquilo que você colocou no começo do ano, na virada, e recomece, porque valorizar os pequenos começos nos prepara para grandes conquistas. Você ainda tem um longo período até chegar ao fim do ano e você ainda pode alcançar o resultado e a meta que você estabeleceu no princípio do ano. Valorize os pequenos começos. Cada novo dia você tem a chance de ter um novo começo. E o devocional hoje, estamos no dia 101 de 365 dias, é a leitura bíblica do Salmo 37. O Salmo 37 é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. 2 versículos do Salmo 37 que chamam a atenção é o versículo 4, que fala assim: deleita-te nos caminhos do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Então, se você sente prazer em falar com Deus, em colocar a sua vida a Deus, Ele vai atender aquilo que você busca. E o versículo 5, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas o Salmo 37 fala a respeito de outros assuntos. Tem um outro versículo que diz assim: já fui moço e já fui velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. Também está no Salmo 37. Então leia o Salmo 37 depois,
A palavra-chave de hoje é crescimento. Deus abençoe o seu dia e lembre-se que tudo na vida vai com um passo de cada vez. Vença a ansiedade e a preocupação em relação ao futuro. Faça o que você tem que fazer hoje. Como diz aqui na frase lateral, aqui na lateral do livro, valorize os pequenos começos, porque isso vai prepará-la para as grandes conquistas. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.